Você já parou para pensar no que realmente está consumindo quando você escolhe ali um produto industrializado? Você sabe ler o rótulo, você sabe ler ali os ingredientes? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo para ver como fazer as melhores escolhas aí no seu dia a dia. Se você acompanha o canal há mais tempo, com certeza já sabe que a melhor escolha alimentar é nem precisar entender os ingredientes ou os rótulos, pois é consumir os produtos em sua forma natural. É uma manga, uma banana, uma maçã, ou mesmo uma carne, um ovo, eles não têm tabela nutricional. Por quê? Porque eles vêm da natureza, né? Não precisa explicar o que tem ali numa manga, né? Uma manga é uma manga, não precisa explicar o que tem numa carne, né? O que tem no ovo. Então, uma tabela nutricional, ela precisa explicar ali, né, os ingredientes dos alimentos industrializados, dos pacotes. Mas não vamos focar aqui no alimento natural hoje não, né? Que você já sabe que é a melhor escolha para você. Quero que você aprenda a ler os rótulos, saber o que está escrito ali nos ingredientes, né? Saber como escolher, quando for escolher industrializados, aqueles que são os melhores para você e o que faz realmente sentido você colocar dentro do seu organismo ou não. Então vamos começar aqui falando, né, das porções e quantidades. Muitas vezes a pessoa ela é enganada porque ela acha que está comprando ali um alimento barato, mas aquele alimento tem somente 200 gramas, né? O que acontece ali muito com os pacotes de biscoito, com os pacotes de bolo, né? A pessoa compra ali um pacote de biscoito, esse pacote de biscoito tá só R$4, né? Esse pacote de R$4 tem 200 gramas. Você precisa multiplicar isso por 5 para chegar no preço do quilo. Quando você for descobrir o preço do quilo daquele biscoito, né? Você fala assim, nossa, na verdade eu tô pagando aqui R$20 no pacote de biscoito, R$20 o quilo do biscoito, né? Sendo que tem ali frutas, verduras e vegetais que custam R$6 o quilo, R$4 o quilo, R$8 o quilo. Então você acha que você está comprando um produto mais barato, porque você está pagando ali R$4, só que você precisa entender ali porções e quantidades. Quando você virar a tabela nutricional, vai estar lá escrito algumas informações que normalmente estão por cada 100 gramas, ou seja, aí você precisa dobrar. Você está comprando um pacote de biscoito que tem 200 gramas e aí você vai ver lá assim, porção 100 gramas, né? Ou então porção 50 gramas. E aí vai estar lá falando assim, quanto que tem de carboidratos, aí vai estar lá assim, açúcares totais, açúcares adicionados, vai ter proteína, vai ter gordura total, vai ter gordura adicionada, às vezes vai ter também gordura saturada, vai ter essa quantidade de sódio, e vai ter ali algumas informações a cada 50 gramas. Se o pacote tem 200, você precisa multiplicar por 4. Se o pacote tem a cada 100 gramas, você precisa multiplicar por 2, né? Então você viu lá, uma porção de 50 gramas tem 12 ou tem 18 gramas de açúcar. Você tem que multiplicar, porque aí você vai comer às vezes aquele pacote inteiro. E quando você começa a entender ali, pô, tô comendo o pacote inteiro, a quantidade de açúcar que eu comi. Então você tem que entender ali e fazer sempre a conta de quanto tá falando ali na porção e qual que é o tamanho total do pacote que você está levando. Então entender ali quantidades e porções que está escrito na tabela nutricional é a primeira informação importante para você relacionar a proporção disso com o todo que você está levando. Uma informação menos importante que está escrito ali, né, é a quantidade de calorias, né? Que muitas vezes é enganada porque a pessoa acha que está levando poucas calorias, mas o gatilho metabólico que aquele alimento dá no organismo é muito prejudicial, né? Então tem alimentos inclusive com 0 calorias, mas que tem adoçantes. Esses adoçantes eles estimulam a produção de insulina. Quando ele chega na boca, seu corpo acha que está recebendo açúcar, né, porque tem um sabor doce, produz um pouquinho de insulina, depois ele para porque não chegou a glicose, mas deu um gatilho metabólico. Então mesmo alimentos com 0 calorias podem dar esse gatilho metabólico. Obviamente, quando você pegar um alimento que tem uma quantidade absurda de calorias, né? Então você pegar ali um refrigerante normal, você pegar ali um doce de leite, você pegar uma barra de chocolate, você vai ver que é absurda a quantidade de calorias. Você está ingerindo ali, às vezes 1.500, né? Num lanche, 2.000 calorias num lanche. Às vezes a quantidade de calorias que uma pessoa gasta um dia inteiro vai estar ali num lanche que vai ser altamente absorvido pelo corpo, né? Uma barra de chocolate, por exemplo, um refrigerante, completamente diferente de uma caloria de frutas e vegetais, por exemplo, que tem fibras, né? As fibras não contam, nosso corpo não consegue absorver, né? E nosso corpo ele alimenta a microbiota ou mesmo ele é descartado pelo nosso organismo. Então, o grande problema dos industrializados é que grande parte daquelas calorias ali fica no nosso organismo mesmo e traz um gatilho metabólico muito ruim. Então, não precisa preocupar tanto com ele, mas obviamente quando for um número muito alto, levanta ali uma antena. Outro ponto a ser observado, né? Os macronutrientes.
Então, como eu disse lá, né, depois das porções, vai ter lá a quantidade de carboidratos, proteínas e gorduras. É interessante você tentar achar um equilíbrio entre esses três, como se fosse ali próximo de 1/3 para cada. Um alimento, por exemplo, que tem um excelente equilíbrio nutricional é o leite integral. Quando você vai lá olhar as proporções, né, ele tem um pouquinho mais de carboidrato, né, ele tem proteínas, ele tem gorduras, ele é um excelente alimento se você não tem intolerância à lactose ou à caseína ou qualquer outra coisa do leite. Então, quando você vê um alimento que ele é equilibrado, né, os macronutrientes, ele dá um gatilho metabólico muito bom para o nosso corpo, porque as proteínas e gorduras freiam aquela absorção, né? Então o nosso corpo, ele recebe aquilo ali, ele não dá pico de insulina, né? Ele utiliza todos os macronutrientes, seja para funções hormonais, estruturais ou mesmo para utilizar como fonte de energia. Então entender ali uma boa proporção dos macronutrientes também te ajuda muito a escolher os melhores industrializados. Alguns desses alimentos vão ter descritos lá também quantidade de fibras, quantidade de minerais e de vitaminas, né? Porque às vezes eles se destacam ou mesmo tiveram um desses três adicionados para poder enriquecer o alimento que está ali dentro. Então, quando você vê, né, um alimento que tem muitas fibras, isso é positivo para o nosso corpo. Quando você vê que tem ali alguma vitamina ou mineral adicionado, vale levantar aí uma segunda antena, porque tem chance deles estarem tentando te enganar. Por quê? Porque o nosso organismo, ele dificilmente vai absorver aquele nutriente naquele formato que ele está ali, né? Ele foi enriquecido através de qual formato, né? A vitamina C, ela é altamente oxidável, né? Então, se você adicionou, por exemplo, um alimento, tem grande chance dele nem estar ali mais, dependendo de como isso foi feito. Então, cuidado, né? As fibras são muito positivas, mas as vitaminas e os minerais, eles influenciam um pouco, né? Se eles foram adicionados, mas pode ser que eles utilizaram produtos frescos, né? Utilizaram coisas ali que manteve algum dos minerais ou vitaminas que já existiam naquela matéria-prima. Logo abaixo lá da tabela nutricional vai ter a lista de ingredientes, né? Então a primeira recomendação que eu dou é: a lista ficou muito grande, provavelmente você já está caindo numa furada, né? Não compre alimentos que tem uma lista enorme de ingredientes, porque grande chance ali de 5, 6 conservantes diferentes, né? Tipos de adoçantes diferentes, né? Coisas emulsificantes, coisas que fazem mal para o nosso organismo, mal para o nosso microbiota intestinal, né? Mal para o nosso paladar, mal para o nosso sistema metabólico. Eles desregulam o funcionamento das nossas glândulas e órgãos. Então a lista começou a ficar muito grande, tem chance ali de ter 3, 4, 5 tipos de açúcar diferentes, com nomes diferentes. Então vai ter xarope de milho, vai ter açúcar invertido, vai ter maltodextrina, dextrose, vai ter um monte de nome ali que você não vai entender e que são, resumindo, são açúcares. Então cuidado quando essa lista for muito grande. Então, viu lá a lista de ingredientes que for muito grande, já recomendo descartar. Lembrando que sempre vai do ingrediente que tem mais para o que tem menos. Então você pegou lá, esse pão aqui tá falando que é pão integral. Aí você vê lá, farinha de trigo, vírgula, farinha de trigo integral, ou seja, tem mais farinha de trigo normal do que da integral. Ou então pode estar ao contrário, né? Tem dessa, mas também tem da outra. Então muitas vezes, né, estão tentando te enganar ali, falando que não tem alguma coisa, mas tem. Já fiz vídeo aqui mostrando, já fiz vídeo lá na minha rede social mostrando, né, uma barrinha de cereal que tinha 4 tipos de açúcar. O primeiro ingrediente ali que tinha era o açúcar. O segundo também era um tipo de açúcar, que era a glicose invertida. O terceiro tipo de açúcar, o quarto era um outro estabilizante, depois um outro tipo de açúcar. Então, quando você vai vendo ali a lista, você fica abismado de às vezes ver que o primeiro ingrediente é o açúcar. Você pega alguns sorvetes industrializados que mal tem leite, né? Tem lá assim gordura vegetal hidrogenada, né? Começa com açúcar, água, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, aí tem soro de leite ou a base de leite, um pouquinho, mas lá terceiro, quarto ou quinto ingrediente, e o primeiro tá lá o açúcar. Você está comprando ali um pote de açúcar. Então, sempre do mais porque tem menos. Outro ponto para observar ali na lista de ingredientes, né? Então, começou a ficar muito grande, sai fora, nomes desconhecidos, sai fora também. Por quê? Porque você está consumindo um monte de coisa que você nem sabe o que é. Nomes que somente um físico, um químico ou nenhum deles vai saber direito se ele não trabalhar especificamente com isso. São coisas que fazem mal para o nosso organismo, para o nosso corpo. Ele não foi feito para lidar com essa quantidade muito grande de produtos químicos, que muitas vezes são utilizados e estão ali porque ficaram como resquício de um processo de clareamento de alguma farinha, um processo de separação, né? Utilizou algum produto químico,
né, um conservante muito forte. Isso agride o nosso corpo, né? Várias das substâncias já são comprovadamente cancerígenas. Várias das substâncias não podem ser aquecidas, por exemplo, e obviamente o alimento foi feito para poder ser aquecido. Se frita o bacon, tem nitrito, nitrato, isso é cancerígeno para o corpo. Olha lá no ingrediente do bacon, tem lá açúcar e maltodextrina, 2 tipos de açúcar no bacon. Então você pega lá um bacon que tem ingredientes, não faz sentido. Vai no açougue e compra o bacon, né, lá puro. Então, cuidado quando tem nomes que você não conhece, porque provavelmente são ingredientes que vão te fazer mal. E uma boa dica que eu posso te dar na hora de você escolher esse tipo de produtos é, normalmente os melhores produtos não precisam de marketing, eles não precisam de muita propaganda para poder falar que eles são bons. Precisou gastar milhões em marketing, contratar atores de novela, influenciadores para poder falar que aquilo ali é bom, coloca um pé atrás. Por quê? Normalmente vai ter um monte de ingrediente que faz mal para o seu organismo. Os produtos que são melhores que existem para o nosso corpo, eles nem precisam de propaganda, né? Foi isso que eu falei no início do vídeo, né? Você não vê ninguém fazendo propaganda de maçã, de banana, de manga, de alface, de cenoura, de carne, de ovo. Mas a segunda lista, né, alimentos ali que contêm 2, 3 ingredientes, eles nem propaganda têm. Então tenta escolher os alimentos que têm a menor quantidade de ingredientes. Tem ingredientes que você conhece o que são. Bateu lá os ingredientes, tá lá, 2, 3 ingredientes e aquilo ali não te deixa dúvidas sobre o que você está levando. Eu quero que você comente aqui embaixo, você ainda come muito industrializados ou atualmente você está comendo mais os produtos naturais? Compartilha aí com alguma pessoa que pode ajudar ela a fazer melhores escolhas na hora de comprar os industrializados. E lembra de se inscrever aqui no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão. Eu vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre se existem alimentos com caloria negativa. Tenho certeza que você vai gostar. Te espero lá.